Que Deus seja louvado pela presença de cada um de vocês aqui na igreja. Uma certa ocasião, perguntaram para Benjamim de Israeli se ele acreditava em Deus. E ele respondeu: eu acredito. E aí perguntaram para ele: que evidência você tem de que Deus existe? E ele respondeu com uma palavra, com uma frase bem simples. Ele disse assim: os judeus. Os judeus. Aparentemente, essa é uma resposta muito simplória. Mas quando nós olhamos historicamente, é uma resposta muito significativa. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia para meditarmos aqui no livro de Êxodo, no capítulo 12. E eu quero explicar então, de maneira bem clara, bem simples e rápida, a razão da resposta do Benjamim de Israeli a respeito da existência dos judeus. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Mas Deus também disse para Abraão que um dia o seu povo seria levado para o Egito e eles seriam muito maltratados lá. E de fato, os israelitas foram levados para o Egito. E o contexto da ida deles para o Egito, no primeiro momento, foi de muita alegria, porque José os levou para o Egito, os sustentou, porque o contexto na ocasião era de fome em todo o mundo. Então, como amigo do faraó e como primeiro-ministro do Egito, José então trouxe sua família com muita alegria para sustentá-los. Eram apenas 70 pessoas. O detalhe é que essas 70 pessoas foram se multiplicando e foram crescendo e foram se ampliando, e o faraó foi mudando e aquele povo foi criando estratégias para dominar e para maltratar os israelitas. E eles conseguiram. Não sei como, mas conseguiram. Com o passar do tempo, aqueles homens e mulheres agora viraram bestas de carga. Eles eram fustigados com chicote. Eles trabalhavam de sol a sol. Eles eram maltratados. Eles praticamente perderam a humanidade. Mas a palavra de Deus diz no livro de Êxodo que Deus se lembrou deles. E quando Deus se lembrou deles, chamou Moisés e disse: Moisés, vai lá e liberta o meu povo. Moisés estava todo relutante, dizendo: Senhor, eu não quero ir, eu não sei falar, eu sou pesado de língua, e esse negócio não vai dar certo, e eu não tenho possibilidades. Mas Moisés acabou indo como enviado de Deus. Quando ele chega no Egito, a primeira coisa que ele pede para Faraó é a seguinte: deixa aí o meu povo, homens, mulheres e crianças. E Faraó disse assim: quem é Deus? Quem é Deus? Para que eu possa deixar ir Israel, para que eu possa libertar teu povo. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos e irmãs, que quando nós pensamos em Páscoa, nós precisamos pensar imediatamente na pergunta sobre quem é Deus. Não dá para entender o que é Páscoa se nós não entendermos quem é Deus. O desafio de Faraó foi o combustível para que Deus então começasse a lançar as pragas sobre o Egito. E no capítulo 12 de Êxodo, quando nós temos aí a instituição da Páscoa, a palavra de Deus diz no verso 12 o seguinte: porque naquela mesma noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Agora Deus então começa a mostrar para os egípcios que há apenas um Deus. E esse Deus é todo-poderoso. Os egípcios encaravam o rio Nilo como se fosse um Deus. Aí o Deus de Israel vai lá e transforma as águas do Nilo em sangue. Os egípcios acreditavam nas rãs como deuses, naqueles outros insetos como deuses. Acreditavam que o sol era um Deus também. E Deus agora então começa a mostrar o seu poder sobre esses falsos deuses, para revelar para todo mundo que existe apenas um único Deus, o Deus do céu. E na nona praga, Deus fez com que o céu, o sol, ficasse escurecido
que não houvesse luz, que ficasse tudo em trevas. E agora Deus então chama Moisés e diz o seguinte: eu tenho ainda mais uma praga para lançar sobre o Egito, e após essa praga haverá libertação do meu povo. Qual seria a praga? A morte dos primogênitos. Quando nós lemos o texto, a gente lê de uma forma tão rápida, que a gente não para refletir sobre a grandeza do evento, sobre o significado, sobre as implicações disso. Imaginem se de repente eu chego aqui na frente dessa igreja e digo assim, para cada um de vocês que estão aqui hoje congregados, para quando essa igreja está lotada, e eu chego e digo assim, num sábado de manhã: amanhã pela manhã haverá um morto na casa de cada um de vocês. O que vocês acham? Seria uma experiência boa ou seria uma experiência dolorosa? Seria uma experiência extremamente dolorosa. Seria uma igreja inteira chorando. Seriam mais de 1000 pessoas chorando. Aliás, muito mais, porque 1000 é aqui, e cada um aqui tem família maior. Agora pensem na palavra de Deus quando ele fala para Moisés, e essa palavra se referia a uma nação inteira. Então Deus disse assim: eu vou ferir cada primogênito do Egito. Se preparem. Esse seria um grande castigo para Faraó, porque o primogênito de Faraó era considerado uma encarnação dos deuses, especialmente do deus Falcão, do deus Horus. Deus feriu o sol, o deus que era chamado de Amon. E agora Deus fere o primogênito. Só que antes de ferir os primogênitos, Deus chamou os israelitas e falou o seguinte: vocês vão pegar um cordeiro ou um cabrito, vocês vão derramar todo o sangue dele numa bacia, vocês vão pegar um molho de isopo, galhos de isopo, e vocês vão molhar as ombreiras da porta, vocês vão colocar ali esse sangue como sinal de proteção, e eu vou passar pela terra do Egito. Onde houver sangue, eu passarei por cima. Onde não houver sangue, eu entrarei como juízo, como julgador, como alguém que vai executar uma sentença. E sabem, queridos, naquele dia, 14 de Nisan, primeiro mês do ano religioso hebraico, todos os israelitas pegaram daquele cordeiro, colocaram sangue nas suas portas, assaram o cordeiro, comeram a sua carne com pão sem fermento e ervas amargas. E eles comeram do cordeiro, todo mundo já com a mochila na costa, porque eles iam fazer uma marcha não de 30 quilômetros, viu, Adelmo? Mas seria uma marcha de centenas de quilômetros. Aquela noite representava a noite de libertação. A morte do cordeiro, a ingestão do cordeiro, o sangue do cordeiro representava salvação para os israelitas. Em contrapartida, é importante nós entendermos que vários egípcios também fizeram a mesma coisa, eles também pegaram um cordeiro. Eles foram salvos. Muitos saíram com os israelitas naquela madrugada. Eles escaparam e eles foram embora para Canaã. A Páscoa, queridos, é a libertação do povo de Deus pelo sangue do cordeiro. Amém? Esse é o significado da Páscoa. A libertação do povo de Deus pelo sangue do cordeiro. Os israelitas, eles não poderiam se autolibertar. Eles estavam escravizados, eles estavam condicionados àquela vida. Eles precisavam de uma força externa, de um poder de fora, que operasse por eles aquilo que eles não poderiam fazer por si mesmos. Eles estavam completamente inabilitados, inaptos para operarem a sua libertação. Agora Deus então se manifesta de forma poderosa, através de um símbolo simples: um cordeiro, o seu sangue, derramado na bacia, aspergido na porta, ingerido para fazer parte da sua corrente sanguínea, e aquilo representava agora a vitória. O simbolismo do cordeiro percorre a Bíblia toda. Séculos e séculos depois, João Batista está pregando às margens do Rio Jordão. Aí ele olha para Jesus vindo na direção dele, o indivíduo simples, que estava saindo de Nazaré, um homem jovem de 30 anos. Agora João Batista olha para aquele menino de 30 anos e de repente ele olha para os seus discípulos, aponta para a multidão e ele diz assim: olhem para ele. Eles olham para Jesus e ele diz assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu gosto do Evangelho de João, porque às vezes, através de uma única palavra, o apóstolo fala de grandes coisas, de grandes verdades e de grandes temas. Por exemplo, a que cordeiro João Batista está se referindo? Quando nós olhamos para a Bíblia, a primeira menção de cordeiro está em Gênesis capítulo 3, verso 21. Foram os cordeiros mortos, para que vestissem a humanidade. Esse cordeiro simboliza Jesus, que nos veste com a sua justiça. Quando nós olhamos para para Gênesis capítulo 22, nós lembramos do cordeiro que foi morto no lugar de Isaque. E esse cordeiro, se João estivesse pensando nele, ele estaria dizendo o seguinte, que Jesus é o cordeiro que vindica o caráter de Deus, mas é o cordeiro que nos substitui no altar. Que bênção, não é? Se João estiver pensando em Isaías capítulo 53, o cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores que não abriu a boca, o cordeiro pelo qual nós fomos sarados, que carrega nossos fardos, que é o servo sofredor. Se João Batista está pensando em Jesus como esse cordeiro, ele está falando do Jesus que morreu de forma vicária, no meu e no seu lugar, que carrega os nossos fardos e as nossas dores. Agora, queridos, se de repente João estiver pensando no cordeiro do santuário, ele está falando de um cordeiro que era morto 9 horas da manhã e o outro que era morto às 3 da tarde. Para quê? Para demonstrar que havia graça disponível todo dia e toda noite para a salvação de todo israelita que olhasse para o santuário. Enquanto houvesse fumaça subindo, tinha carne sendo queimada, tinha um cordeiro sendo morto, estava sendo sacrificado, estava sendo queimado, para que houvesse graça. Todos que olhavam para o santuário podiam achar graça o tempo todo, porque havia salvação disponível 24 horas por dia. Se João Batista está pensando nesse cordeiro, ele está dizendo assim, olha, Jesus é esse cordeiro, a graça disponível, a salvação disponível o tempo todo. Se João Batista olhou para Jesus e pensou no cordeiro pascal, ou pascual, ele também está correto, porque o cordeiro da Páscoa, irmãos, é o cordeiro cujo sangue foi derramado para proteger com seu sangue do juízo todos aqueles que o aceitam pela fé. Que simbolismo bonito, que simbolismo interessante. Agora, João, o evangelista, ele escreveu o Apocalipse. E eu gostaria que vocês me acompanhassem num versículo aqui que está no Apocalipse capítulo 5. Vamos abrir as Bíblias no capítulo 5 do Apocalipse, para nós fazermos uma última reflexão sobre o simbolismo do Cordeiro. E a palavra de Deus diz aqui da seguinte forma, capítulo 5 de João. O apóstolo João já está bem velhinho, bem idoso. E agora então ele é convidado por Deus, através do seu Espírito, para que ele suba ao céu, para que ele tenha as visões sobre as coisas futuras, para que ele olhe os eventos que aconteceriam no futuro. O Apocalipse então está tratando não apenas do futuro, mas ele também fala do passado. Agora João, ele é levado para diante do trono de Deus. Imaginem a cena. João, um pastor idoso, um ancião que já está com muitos anos de vida, e ele está extremamente preocupado com a igreja aqui na terra. E ele quer animar a igreja, ele quer inspirar cada cristão a ser fiel. E agora então ele está preocupado, porque ele está ali no céu, ele olha o trono de Deus,
uma multidão de anjos, miríades e miríades, são incontáveis, e ele está embevecido, porque os anjos não param de dizer santo, 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 e glórias e louvores, uma beleza extraordinária. Mas no meio de toda essa beleza, de repente é como se a cena fosse interrompida por uma gota de tristeza, porque alguém começa a gritar numa voz bem alta, dizendo assim: quem é digno? Digno de quê? João observa que na mão do Pai existe um livro, selado por dentro e por fora. Na visão de alguns, esse livro é o testamento. É como se fosse o documento que poderia ser aberto para que fosse dada a herança para os herdeiros. Agora então essa voz proclama dizendo assim: quem é digno de abrir esse livro? Esse livro tem muitos significados. Nós não sabemos um significado exato. Rodrigo Silva diz que é o testemunho, o testamento de Deus. É como se ele tivesse que ser aberto para que a igreja pudesse receber a sua herança. Outros chamam esse livro de o livro do destino. É como se o livro não fosse aberto, não houvesse prosseguimento da história. Outros dizem que esse livro é como se fosse uma cópia da lei que todo rei precisava ter para que pudesse se sentar no trono. Independente do livro, ele tem implicações interessantes de qualquer forma. E esse livro pode englobar os 3 significados. Agora então, o anjo proclama em grande voz, dizendo assim: quem é digno? Aí vem uma resposta: nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra foi achado alguém digno de abrir o livro e os seus 7 selos. E agora a Bíblia diz que João chorava amargamente. Ele chora copiosamente. Por que ele chora? Por que ele chora? É bem verdade que quando nós vamos envelhecendo, a gente vai ficando mais sensível. Mas João não está chorando por uma sensibilidade em função da velhice. Ele está chorando de tristeza e de preocupação. Ninguém em todo o universo, ninguém venceu. Como receberemos a herança? Como a igreja prosseguirá? Como a história se desenrolará se não há um vencedor que possa abrir esses livros ou esses selos? Nesse momento, então, ele ouve uma voz dizendo assim: não chores. O leão de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ele ouve a descrição de um leão vencedor. Então João deve ter ficado animado, porque ele deve ter imediatamente pensado na grandeza do leão, na realeza do leão, na pujança do leão. O detalhe é que quando ele se volve para olhar o vencedor, ele olha no meio do trono. Vamos ler o verso 5, que diz assim: todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Vi no meio do trono um cordeiro como tendo sido morto. Quem era o cordeiro? Jesus Cristo. No Evangelho ele olha para Jesus e diz assim: eu vi Jesus, viu João a Jesus, que vinha caminhando para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro é Jesus. Mas o ponto relevante aqui é que o Cordeiro venceu. E como ele venceu? Morrendo. Como alguém pode vencer morrendo? Como alguém pode vencer morrendo? Esta é uma pergunta muito séria, muito profunda e ao mesmo tempo sem sentido, sem nexo. Como alguém pode vencer morrendo? Se fosse um de nós, a morte seria a maior e mais completa derrota. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, irmãos, a sexta-feira teria sido a maior decepção do universo, se não tivesse acontecido amanhã
da ressurreição. A morte de Jesus é um lado da moeda, mas a sua ressurreição é o outro lado. O Apocalipse está enfatizando a vitória na cruz. E como foi que Jesus venceu na cruz? Na verdade, não foi apenas Jesus que venceu na cruz. Nós vencemos na pessoa de Jesus. Amém? Ou Ele venceu por mim e por ti na cruz. Como? Como Ele venceu? Quando Jesus ressuscitou, Ele pisou na cabeça de Satanás. Ele matou a morte. Ele entrou no território da morte. O aguilhão do pecado é a morte. Quem pode enfrentar a morte? Quantos israelitas poderiam quebrar suas correntes e sair do Egito? Como eles poderiam imaginar sair caminhando pelo deserto sozinhos para alcançar sua liberdade? Jamais. Eles não tinham a menor possibilidade. Agora, queridos, quando Jesus ressuscitou, a cruz estava completa. A redenção estava sendo operada. Jesus deu uma pisada na cabeça de Satanás. E naquele momento, quando Jesus ressuscita, Ele estava garantindo para mim e para ti uma vitória maravilhosa, uma vitória eterna. Amém? O Dr. Amin Rodô diz que quando Jesus sangrou na cruz, Ele sangrou dos pés para purificar os nossos caminhos. Ele sangrou das mãos, Ele sangrou de 7 lugares, dos 2 pés, para purificar os nossos caminhos, das mãos, para purificar nossas obras. O Senhor Jesus sangrou das suas costas, feridas pelo chicote, para purificar os nossos fardos, para nos livrar dos nossos fardos. O Senhor Jesus sangrou do seu lado para purificar o nosso coração, e Ele sangrou da sua fronte para purificar os nossos pensamentos. Onde eu e vocês estaríamos se não fosse a vitória de Jesus na minha vida e na sua vida? Pense um pouquinho. Onde eu e vocês estaríamos hoje se não fosse a vitória de Jesus na minha vida e na sua vida? A Páscoa libertadora do Egito era apenas um símbolo para uma libertação maior de uma escravidão pior, a escravidão do pecado. Quem de nós tem forças para dizer de manhã, eu não pecarei hoje, e no final do dia pode dizer assim, meu dia terminou e eu não cometi nenhum pecado? Quem tem poder para fazer essa façanha? Não, você não. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Onde nós estaríamos se não fosse o sangue de Jesus? Onde estaríamos? Pense na sua vida um pouquinho. Eu sei que tem alguns aqui que já nasceram santos, mas tem alguns aqui, irmãos, que só pelo sangue de Jesus, só pelo sangue de Jesus. Se não fosse a graça de Jesus, Rosildo ainda estaria tocando violão nos bares por aí até hoje. Se não fosse o sangue de Jesus, alguns de vocês estariam na prostituição, na droga, na mentira, no crime, no tráfico. Se não fosse o sangue de Jesus, alguns de nós estaríamos numa vida totalmente pregressa e totalmente sem possibilidade. Estaríamos acabados. O sangue de Jesus opera milagres. É poderoso. Quando nós olhamos às vezes para pessoas que estão escravizadas no vício, às vezes a família perde a esperança. Quantas e quantas pessoas eu conheço que quando aceitaram Jesus, elas foram libertadas e mudaram de vida? Quem pode fazer isso? Que programa social muda a vida de pessoas de uma forma tão radical? Quem poderia ter transformado um assassino como Paulo num ganhador de almas, num homem tão comprometido e tão santo? Quem poderia ter feito de Zaqueu um homem desonesto, um indivíduo totalmente sensível à voz do Espírito Santo?
Que lógica existe para que vocês encham essa igreja no sábado pela manhã, quando a maioria do mundo diz que tempo é dinheiro e você tira um dia inteiro para se dedicar a Deus? Que lógica existe nisso? A lógica? Não, isso não tem lógica. Isso tem amor. Isso é uma resposta de amor. Que amor? A resposta do amor, do reconhecimento do que você era e do que você se tornou em Cristo Jesus. Amém? Então, quando João olha para esse quadro, ele para de chorar. E eu quero dizer mais uma coisa para vocês. No capítulo 7:17 do Apocalipse diz que o Cordeiro de Deus enxuga as nossas lágrimas. Talvez hoje você esteja caminhando num vale de lágrimas e passando diversos sofrimentos. Do problema com o filho, a um casamento frustrado, ou a um emprego que não está dando certo, ou a saúde abalada. Mas o mesmo Cordeiro que venceu na cruz, ele enxuga as tuas lágrimas agora. E sabe o que é melhor? Muito em breve, todos nós que estamos aqui estaremos na Nova Jerusalém. E nós beberemos do rio da vida. De quem? Do Cordeiro. Amém? No rio da vida do Cordeiro. Sabe o que isso significa quando a Bíblia fala sobre Cordeiro como a fonte do rio da vida? Que não existe vida sem o sangue do Cordeiro. Amém? Queridos, a Páscoa não se trata de coelho e nem de chocolate. A Páscoa se trata do sangue de Jesus, que morreu na cruz para salvar cada um de nós dos nossos pecados e nos dar esperança. Então, se eu posso resumir minha mensagem de hoje, seria assim: eu olho para o passado, para o Êxodo, e eu agradeço pelo sacrifício que foi feito. No presente, eu posso ter a alegria da certeza, e quando eu olho para frente, eu tenho a certeza do futuro, e um futuro com esperança. Amém? Por quê? Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já morreu no meu e no seu lugar para nos dar a glorificação. E sabe o que acontecerá? Eu quero crer que todos nós que aqui estamos faremos parte dos 144 mil. E quem estará com os 144 mil no Monte Sião? O Cordeiro. O Cordeiro, no qual lavamos nossas vestes e no qual fomos vencedores. Amém? Podemos ser gratos pelo Cordeiro de Deus, sim ou não? Deus seja louvado. Nós iremos cantar para louvar ao Senhor, e a proporção que cantamos, renove o seu compromisso de gratidão. De gratidão. Porque é a gratidão do nosso coração que fortalece o amor. E é somente pelo amor que nós desejaremos ardentemente estar no céu com Jesus. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor. Coração é todo seu, o meu amor lhe buscará, sem se cansar, sem sossegar, de todo jeito que puder. Se um poeta me tornar,
1000 versos quero escrever, e todos são sobre você. Ainda é capaz de não caber. Tempo vai passar, as folhas vão secar, mas dentro do meu peito nada vai mudar. Se tentar fugir, bem longe se esconder, nunca de mim vai se perder. Não, nada é capaz de me deter por você. Eu venço a fúria desses mares, eu desafio a própria morte, pra ver sua vida renascer. Por você suporto as dores e o medo de te esperar e não saber se um dia vai me perceber. Meu coração é todo seu, o meu amor lhe buscará, sem se cansar, sem sossegar, de todo jeito que puder. Se um poeta me tomou, 1000 versos quero escrever, e todos são sobre você. Ainda é capaz de não caber. Por você Eu venço a fúria desses mares, eu desafio a própria morte, pra ver sua vida renascer. Por você suporto as dores e o medo de esperar e não saber se um dia vai me perceber. Amém. Vamos orar? Vários nomes apareceram aí. E eu fico pensando como será maravilhoso no dia que Jesus Cristo chamar cada um de nós e nos dará um novo nome. O nome da sua experiência, do momento pelo qual você passou na história dessa terra. Os dias estão ficando difíceis. A cada dia que passa está mais difícil ser fiel, ser crente. Mas precisamos ver pelo lado bom. Quanto mais as dificuldades vêm, mais isso aguça o nosso amor e a nossa fidelidade. As perseguições são combustível para a fidelidade da igreja. E eu quero crer que todos aqueles que querem estar no céu com Jesus precisam renovar o seu amor para com Ele. Então eu quero orar nessa noite com aqueles que hoje querem dizer: pastor, eu quero renovar meu compromisso de fidelidade, de amor pelo meu Salvador e Senhor Jesus Cristo. Fique em pé onde você está e vamos orar ao Senhor. Pai que habita nos céus, muito obrigado porque a Páscoa do ano 31
foi dolorosa para o céu, mas tudo fazia parte do plano da salvação. E nós te louvamos, ó nosso Deus, porque o Senhor deu a Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Nós louvamos o nome de Jesus, porque veio a esta terra voluntariamente para se entregar por nós. Nós louvamos o Espírito Santo, que trabalha no nosso coração diuturnamente, nos lembrando de ser fiéis, nos lembrando de orar, nos lembrando de agradecer, nos lembrando de louvar. Nós louvamos, ó Deus, porque o Senhor envia anjos para nos proteger. E nós te louvamos, porque a despeito de todas as lutas e agruras que sofremos nesta terra, o Senhor tem sustentado a sua igreja em pé até aqui. Eu quero te pedir, ó Deus, que fortaleça a vida e a saúde daqueles teus filhos que estão enfermos. Eu te rogo paz sobre aqueles que estão de luto, como Laura, como Mara e outros. Te rogo bênção sobre aqueles que sofrem tentações constantes, como os jovens. E te rogo, Deus, que o teu Espírito os torne mais do que vencedores sobre todos os assédios do pecado. Eu te rogo bênção sobre os maridos e esposas, que têm os desafios da conjugalidade e da criação dos filhos, para que, ó Deus, o inimigo não venha aplaudir a destruição das famílias, mas que cada um desses homens e mulheres possa ser submisso ao teu querer para serem vencedores em nome de Jesus. Sustenta a tua igreja, ó Deus. Sustenta cada um de nós em tuas mãos e renova no nosso coração um amor sincero e puro pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado por tuas bênçãos e tuas dádivas, em nome de Jesus. Amém e amém.